E deu ruim aí para o senhor Arthur Lira. Olha só, Arthur Lira aí essa semana saiu desmoralizado da Câmara dos Deputados, chegou num nível em que até os bolsominions se uniram à esquerda contra ele. E aí o Lira, para tirar o foco de si mesmo e de uma das suas maiores derrotas que teve, ele resolveu que na semana que vem, já na segunda-feira, ele convocou sessão extraordinária para que seja votada a reforma tributária e em regime de urgência. Vamos lembrar, o governo Lula está tentando que seja votada a reforma tributária já faz algum tempo. O Arthur Lira está fazendo corpo mole quanto a isso, porque ele sabe que quanto mais demorar, pior para o governo Lula. E o Arthur Lira fica naquele toma lá da cá. Pois bem, eis que essa semana teve um projeto aí que estava para ser votado, que não tem nada a ver com a reforma tributária, mas que foi uma derrota muito grande para o Arthur Lira, que é um projeto que dá anistia aos partidos políticos que não cumpriram cotas de candidaturas de candidatos negros e de candidatas mulheres. Para quem não sabe, há uma PEC que foi aprovada faz algum tempo, que diz que pelo menos 30% das candidaturas tem que ser mulheres e negros, e que 30% da verba do fundo partidário tem que ser para mulheres e negros, e caso sejam mais de 30% das candidaturas de mulheres e negros, tem que ter ali uma verba do fundo eleitoral proporcional ao número de candidatas. Vou te dar um exemplo. Imagina que um partido vai para uma eleição aí com 20 candidatos a deputado. Se tem 20 candidatos, 30%, ou seja, 6 candidatas, tem que ser mulheres. E se tem 6 candidatas mulheres, isso é 30%, 30% da verba do fundo eleitoral tem que ir para essas candidatas, para candidatas mulheres. Vamos supor que um partido tem 10 candidatas mulheres, 50%. Ó, que bom! Então 50% da verba tem que ir para as mulheres. O que acontece é o seguinte, quase nenhum partido cumpre isso. O pior, isso faz com que tenha multa, ok. O pior é o seguinte, nas eleições municipais fica praticamente impossível que os partidos cumpram isso em todos os municípios. Só os partidos que não participam da eleição em todo o Brasil é que conseguem cumprir isso. Para você ter uma ideia, até o PMB, que é o Partido da Mulher Brasileira, deixou de cumprir a cota para mulheres. Esse é o nível que está a coisa. Por quê? Eu estava lendo aí a explicação dos partidos de esquerda, porque você vê que os partidos de esquerda são os que mais lutaram para que essa PEC fosse aprovada. E eles disseram, olha, em partidos principalmente no interior, no agreste, em locais onde às vezes nem chega internet, fica muito, muito difícil de você achar candidatos negros e candidatas mulheres, gente que esteja ali na política. O Lula chegou a dar uma declaração na semana passada que foi alvo de fake news da Folha. Eu cheguei até a mostrar aqui em que o Lula reclamava justamente disso. Ele falava que ele gostaria de ter mais mulheres e mais negros no governo, mas eles foram excluídos da política durante toda a história. E aí o que acontece é que quando tem alguma indicação aí do Centrão e tudo mais, geralmente a indicação são de homens brancos. Foi até uma declaração que a Folha distorceu. Eu mostrei aqui, quem acompanha aqui o plantão essa semana, viu que eu mostrei aqui a fake news da Folha. Quem me segue lá no Instagram, eu fiz até vídeo sobre isso. Foi capa no UOL. Quero mais mulheres e negros no governo, mas é difícil achar, diz Lula. Será que o Lula falou isso mesmo? Coisa horrível, né? Pois vamos à frase do Lula. Não é que não tenha mulheres e negros, é que a oferta é menor na medida em que, embora seja a maioria da população, não tiver uma participação política histórica mais contundente. Eu quero mais mulheres e negros no governo. Eu preciso de mais negros no governo. Eu preciso que o governo tenha a cara do Brasil. O Lula estava justamente... Pois bem, essa foi a crítica do Lula, que você deve ter visto aí. E aí, o que acontece? Se você me segue no Instagram, deve ter visto, né? O que acontece é o seguinte, os partidos explicaram, fica muito difícil realmente, principalmente em lugares que nem chega a internet. Aí o que acontece? Os partidos começaram a votar, queriam votar uma anistia para as multas. Estima-se que as multas cheguem a 23 bilhões de reais aos partidos políticos. Ok. O que acontece é o seguinte, a esquerda não queria votar isso. Aí o PSOL estava na linha de frente contra votar essa anistia para os partidos. Olha que o PSOL é um dos partidos que não cumpriu nas eleições municipais, tá? Em 48 cidades o PSOL não cumpriu nas últimas eleições aí em 2020. Segundo o PSOL e também segundo a coordenadora do PT Mulher, tanto o PSOL e o PT falaram a mesma coisa, isso sobre a dificuldade no interior, e também falaram que na eleição de 2020 a pandemia atrapalhou muito. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a esquerda estava na linha de frente dizendo não tem que ter anistia nenhuma quanto a isso. E o Arthur Lira colocou para votar. O Arthur Lira colocou para votação, eis que ele foi massacrado no plenário. Chegou ao ponto
que o Partido Novo também é contra a anistia. O Partido Novo não participa da eleição em muitas cidades, então o Partido Novo conseguiu cumprir em 2020. Nas eleições de 2022, todos os partidos cumpriram. Todos os partidos tiveram ali o mínimo de candidaturas de negros e de mulheres que exige a lei. Em eleições maiores, eleições para deputado, eleições para senador, governadores, etc., fica muito mais fácil cumprir, porque são 27 estados, então fica fácil. O difícil é você cumprir isso, segundo aí os partidos, em mais de 5 mil municípios. Aí é difícil, e só os partidos que participam da eleição em 10 municípios, em 100 municípios, aí eles têm mais facilidade de cumprir, porque eles estão nas cidades maiores. Então o Novo queria a multa para todo mundo. Então os bolsominions do Partido Novo passaram a detonar o Arthur Lira. O Arthur Lira ficou desmoralizado, ficou com cara de bunda lá no plenário. Aí o Arthur Lira falou, pô, líderes partidários que queriam votar anistia, cadê vocês? Os líderes sumiram. Alguns do PL estavam com cara de bunda lá, constrangidos, porque a coisa ficou tão feia que só estavam alguns ali da extrema-direita que queriam essa anistia, porque obviamente os partidos da extrema-direita são os que menos cumprem isso. Lembremos, na última eleição de 2018, o partido do Bolsonaro, que era o PSL, usou candidaturas laranjas de mulheres e enviou dinheiro para essas candidaturas laranjas e estava desviando dinheiro assim. Inclusive um ministro do Bolsonaro chegou a cair por isso, que era o ministro do Turismo, o Marcelo Álvaro Antônio, porque ele foi acusado de participar aí desse esqueminha aí de roubar dinheiro com candidaturas laranja. Eles faziam candidaturas de mulheres para cumprir essa cota, mas as mulheres não eram candidatas de verdade. E aí, como eles tinham que mandar dinheiro para a candidatura das mulheres, ele chegou a mandar 70 mil para a candidatura de uma mulher, e a mulher falou, quer saber, eu quero ser candidata assim, eu vou fazer a campanha. Aí a mulher disse que foi ameaçada de morte, fugiu do Brasil para Portugal, tudo porque ela quis realmente ser candidata. Porque o plano era dar 70 mil para ela, ela pega o dinheiro, gasta em alguma outra coisa e desvia o dinheiro. Ela manda para alguma gráfica que o amigo era alguém ali do ministro do Bolsonaro e desviava o dinheiro. Pois bem, como ela não fez isso, passou a ser ameaçada. Eu lembro que esse vídeo eu fiz em 2019, eu fiz justamente no dia em que roubaram a minha casa, eu morava em Barcelona, invadiram o meu apartamento e roubaram tudo. E eu não estava no apartamento, eu estava em outro lugar nesse dia. E aí, quando eu voltei, eu vi que tinha roubado tudo. Então, por isso eu lembro muito bem desse vídeo. Aí, o que acontece? Os partidos começaram ali a brigar com o Arthur Lira. O Arthur Lira ficou assim, pô, o pessoal que queria aprovar aí essa anistia não tá aqui. Todo mundo sumiu. Agora a culpa é toda minha. Pô, ferrou. Então o Arthur Lira tirou de pauta e falou, quer saber? Isso fica para agosto, se é que vai ficar, então provavelmente não vai ter essa anistia aí, ó. Vitória aí da esquerda com o apoio dos bolsominions do PSOL. Deu ruim pro Lira. Como o Lira queria ele sair do foco, porque ele começou a sofrer ataques de tudo que é lado, o Lira falou, olha, vai ter sessão extraordinária na segunda-feira. Para quem não sabe, Vossas Excelências não trabalham nem na segunda e nem na sexta-feira, tá bom? Só tem sessão do Congresso terça, quarta e quinta, e as sessões são no fim da tarde, porque Vossas Excelências não gostam de acordar cedo. É fim da tarde mesmo. Ok, até aí eu não julgo, eu também não gosto de acordar cedo, acho que ninguém gosta. Se todo mundo pudesse escolher, acordaria mais tarde. Ok, o que acontece é o seguinte, não trabalhar na segunda e na sexta, pô, ok. O Arthur Lira convocou sessão na segunda e falou, vamos votar aqui a reforma tributária, e essa reforma vai ser votada em regime de urgência, como que é o governo Lula. Então o Lira vai na segunda-feira, vai ter essa sessão, então todos serão obrigados a trabalhar na segunda-feira. A sessão começa às 17 horas, exatamente, porque para ninguém precisar acordar muito cedo. E aí o que acontece é, o Lira vai reunir os líderes partidários, já se espera aí que ele vai reclamar, pô, vocês me ferraram na semana passada, me ferraram de verde e amarelo, vocês falaram para colocar isso em pauta, eu coloquei em pauta, vocês sumiram e deixaram aí esquerda e extrema direita me massacrando lá no plenário e eu fiquei sozinho lá. Pois bem, ele vai convocar os líderes e aí ele vai falar, ó, vamos votar aqui como que é o Lula. O Lula, nessa semana aí, ele cobrou publicamente que seja votada a reforma tributária em regime de urgência. Ele quer porque quer a reforma tributária, e tá certo o Lula, aprovada quanto antes. Então, o Lira espera que, já a toque de caixa, ele consiga
que isso seja votado no plenário, comece a ser votado no plenário na quarta-feira, para que até o final da semana que vem, né, até a quinta ou a sexta, depende se vão trabalhar na sexta ou não, na segunda vão, tá um dia a mais de trabalho. Talvez na sexta trabalhem também, para que acabe de votar a reforma tributária na sexta e já envie aí para o Senado para que depois o Lula possa sancionar. Para quem não sabe, os senadores estão irritados com o Arthur Lira também, não só aí a Câmara. O Senado também está irritado com o Arthur Lira. E essa irritação também é um pouquinho com o Rodrigo Pacheco, porque o Arthur Lira ele mudou um regulamento da Câmara dos Deputados que faz com que o Senado apenas chancele o que é aprovado na Câmara. Para quem não entende, é o seguinte, como funciona o Congresso Nacional. Imagina que tem um projeto de lei. Vamos mudar aqui uma regra tal. Aí a Câmara vota. Aí vai para o Senado. Aí o Senado pode fazer alteração. Falar, isso aqui a gente não gostou não. Tira do projeto. Aí a gente quer adicionar outra coisa. Coloca outra coisa. Aí volta para a Câmara. Aí a Câmara decide, sim ou não. Era assim. Agora não é mais. E se o projeto começava no Senado, os senadores faziam um projeto e a Câmara podia colocar alguma coisa e retirar e depois voltava para o Senado que decidia se sim ou não. E aí ficava nessa. Agora o Arthur Lira mudou, faz já, no governo Bolsonaro ele mudou. Ele mudou o regulamento que fica da maneira que o projeto não importa se começa na Câmara ou no Senado. A Câmara pode adicionar e tirar coisas, mas se o Senado ficar fazendo modificações, a Câmara não vota mais o projeto. E ponto final, acabou. Então o Senado virou um mero chancelador do que faz a Câmara. Então se a Câmara vota o projeto de um jeito, o Senado só fala sim ou não. Não faz as modificações mais. Os senadores são irritados com isso aí que fez o Arthur Lira, mas isso continua em vigor. O Rodrigo Pacheco não peitou o Arthur Lira nisso aí e ficou por isso mesmo. Então, a tendência é que lá no Senado seja muito mais rápida a votação e aí já vá para a sanção do Lula, para o Lula sancionar. Aí o Lula sancionando já passa a valer aí a reforma tributária, que tem um prazo para começar a vigorar, porque como é mudança de imposto, geralmente tem um prazo aí que eles vão definir, né, qual vai ser o prazo, pode ser entre meses a até mais de um ano de prazo aí, ou às vezes, dependendo do que eles decidam, vai ser aos poucos aí a mudança. Vai tirar um monte de impostos e vai ter um imposto só. E aí o que eles vão decidir é o seguinte, quais produtos e serviços terão impostos e quais não terão. O imposto vai ser o mesmo para tudo. E aí o que se diz é o seguinte, quanto mais coisas forem isentas de impostos, maior vai ser a taxa sobre tudo que terá imposto. Então vamos supor, se tudo tiver imposto, o imposto é de... na Europa o imposto é de 23%. VAT, que se chama. Tem país que é 21%, mas quase todos são 23%. E aí no Brasil estava se falando aí em 20 e poucos. Só que se tiver isenção de imposto para carne, para não sei o que lá, aí o imposto para quem tiver, para os produtos que tiverem imposto vai ser maior, vai ser 24, 25, 26, 27, vai aumentando. E aí, obviamente, cada setor está fazendo o lobby ali, muito lobby. Pensa no lobby que está rolando aí, principalmente no agro. Para quê? Para que os seus produtos tenham isenção de impostos, e aí eles não estão nem aí se vai aumentar o imposto para os outros. E se dane, o importante é o deles ali, não tem imposto para que eles possam lucrar mais. Então tá uma discussão danada, o bolsonarismo tá usando isso para atacar o Lula, eles estão pegando aí boatos que saem na imprensa, aí tem aquela, né, jornalista que produz fake news, falando, olha, o Lula quer que tenha um imposto maior na picanha, o Lula não quer que tenha imposto não sei onde. Aí o Bolsonaro tá fazendo post a semana inteira, porque querem fazer um imposto do pecado, que é um imposto extra sobre produtos que fazem mal à saúde, como cerveja, cigarro, enfim, produtos alcoólicos, coisas do tipo. E aí, olha, o Lula prometeu picanha e cerveja, mas ele vai colocar imposto na picanha. A picanha já tem imposto, a cerveja já tem imposto. Ele vai isentar de imposto produtos da carne que são de carnes mais baratas. O Lula falou o seguinte, hoje toda carne tem imposto, carne, frango, tudo mais. Aí o Lula falou, as carnes que as pessoas mais pobres compram, principalmente aquelas que realmente não têm dinheiro para comprar outras coisas, que são pé de galinha, esse tipo de carne, que no governo Bolsonaro estava caríssimo e que as pessoas às vezes ficavam na fila do osso para roer osso. Pois bem, essas carnes podem ser isentas de impostos. As outras já têm imposto, vai continuar tendo imposto. É isso. E agora, produtos alcoólicos, cigarro, essas coisas que fazem mal à saúde, seja a curto, a médio ou a longo prazo, vão ter um imposto um pouco maior, exatamente para que o consumo seja reduzido. Isso existe já na Europa também, viu? Você vai comprar um cigarro
Você vai comprar um cigarro, por exemplo, num qualquer país europeu, você vai ver que é 5 vezes mais caro que no Brasil, porque o imposto é enorme, enorme. Por que o imposto é enorme? Porque causa muita doença, e aí faz com que os hospitais fiquem lotados depois. Aí tem gente com câncer de pulmão, com problema do coração, com problema de vista, com problema disso, daquilo, por causa do consumo disso aí. Então, o imposto tem que ser maior mesmo. É isso que defende o Lula. Então, o Arthur Lira começou aí a fazer o que o Lula quer, porque ele quer sair um pouquinho do foco ali, porque foi traído por todo mundo essa semana. Deu ruim aí para Arthur Lira. Tem uma coisa, eu venho falando aqui faz meses. Cada dia que passa, o Arthur Lira tem menos poder do que no dia anterior, porque cada dia que passa é um dia a menos de mandato que ele tem ainda como presidente da Câmara. O Lula sabe disso e o Lula está usando isso para jogar o Arthur Lira contra a parede. A partir de agosto, a coisa muda, porque vão entrar em recesso os parlamentares. Em agosto, todo mundo sabe, o Lira tem só agosto, setembro, outubro, novembro e um pedacinho de dezembro aí como presidente da Câmara. Depois já era. Acabou o cacife político, o capital político do Arthur Lira. Então ele tem esses meses só para tentar emplacar o candidato dele para que ganhe a eleição para a presidência da Câmara, custe o que custar. O governo sabe disso, está jogando com o tempo. Tá, vamos lá, vamos fazer o tomar lá da cá com o Arthur Lira. Eu que não esperava aí. O Arthur Lira era ser traído até pelos bolsominions. Ele levar pancada de bolsominion que tá assim com ele, isso ele não esperava não, viu? Tá ruim aí. Veremos aí o que vai acontecer. Eu vou falar, ultimamente, a estratégia política do Lula, eu falei aqui algumas vezes, o Lula tá muito autoconfiante. Você vê nas falas dele, ele tá confiante que ele vai ganhar o toma lá da cá com o Banco Central, vai ganhar o toma lá da cá com o mercado financeiro, vai ganhar o toma lá da cá com o Arthur Lira e com qualquer um que tente contra ele. E eu falo, o Lula não nasceu ontem. Se o Lula tá autoconfiante é porque o Lula tá vendo o panorama político com informações que nem eu tenho, né, que nem você tem, que ninguém mais tem, e ele sabe que ele consegue articular, ele vai conseguir articular tudo o que ele quer. Veremos aí. Tudo indica que o segundo semestre vai ser muito melhor para o governo e 2025 o Brasil vai deslanchar, porque aí já muda o presidente do Banco Central e aí o Brasil vai com tudo para cima. Veremos, né? Veremos. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui juntos lutando. Falou!